Bom dia, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Pessoal do Instagram, acho que tá para chegar aí. Estou aqui no Face agora. A gente começa a nossa transmissão. E é muito bom ter você aqui. Sejam bem-vindos aí. Tem um pessoal chegando. E eu vou dar alguns anúncios antes do culto. Clívia, seja bem-vinda, Clívia Jacobi, de Santo André, uma amiga querida. Muito bom assistir suas mensagens. Obrigado, pastor Antônio. Deus o abençoe grandemente. Saudades, beijo. Beijo, Clívia. Deus te abençoe também. O pessoal está chegando aí. Sejam bem-vindos. Estou de visual novo antes que você fale alguma coisa. É um visual da quarentena. Tá bom? Visual da quarentena aí, pessoal, não se assustar. Eu explico daqui a pouco porque eu tô com um visual novo. Você é muito bem-vindo aqui, viu? Legal ter vocês aqui. E a gente já vai iniciar aqui. Eu vou começar com alguns recados. Depois você pode passar para mais alguém aí os recados para quem não vai chegar depois aí. A gente está participando dos momentos de oração que foram já estabelecidos pela igreja, tudo, e o pastor Ted Wilson, que é o presidente para o mundo todo, né, o presidente na igreja do mundo, no mundo inteiro, o presidente da Conferência Geral, ele lançaria um desafio, na verdade ele lançou esse desafio de 100 dias de oração, que justamente seria do dia 27 de março agora, que passou, semana passada, até o dia 4 de julho. Nós teríamos 100 dias de oração e o objetivo dessa oração seria para a Conferência Geral, por um encontro que haveria ali na Conferência Geral. No entanto, esse encontro ele foi suspenso para 2021, então nós vamos utilizar esses dias para orar justamente pela situação que o nosso mundo vive. Então você está convidado a se unir aí aos adventistas do sétimo dia para esse momento de oração no mundo inteiro. Nós vamos estar orando durante esse período aí de 100 dias. Você está convidado para isso, tá bom? Que Deus abençoe você. Espera aí, vamos ver o que aconteceu aqui. Voltou ao normal. Que Deus te abençoe, viu, nesse sábado. Feliz sábado para todo mundo que está entrando aqui. Pessoal do Instagram, estou transmitindo pelo Instagram também e pelo Facebook. Esse era o recado que eu queria dar sobre esse momento de oração. Ele colocou hoje também como um dia mundial de jejum. Aqueles que puderem jejuar também, façam aí planos para isso. Tá bom? Você é muito bem-vindo. Já expliquei no começo já esse meu visual novo. Tô bonito, não tô? Tá bonito esse bigode aqui. É o bigode de quarentena, tá bom? Não se espantem, não irei para a igreja com esse bigode. É só um desafio que meu amigo pastor Felipe Tonasso me desafiou a usar esse bigode aqui durante a quarentena, então você vai ter que me aturar por enquanto, com esse bigode aqui. Mas tá bonito, não tá não? Fala a verdade. Tá bem simpático esse bigode aqui. Então, vai aguentando aí, tá bom? Gente, a gente vai começar a Semana Santa daqui a pouco, às 11h15. O pastor Luiz Gonçalves vai entrar ao vivo para falar pela TV Novo Tempo e no site, me fugiu o site, entra pela Novo Tempo lá, Novo Tempo também, que se você não tem na sua casa, você tem pelo YouTube também. Então procura lá. O pessoal está dizendo assim que é melhor não comentar sobre o bigode, né? Mas tá bom. Fiquem tranquilos. Só estou avisando ele agora para ele não ser um ruído de comunicação ao longo da mensagem, tá? Então, voltando aqui, a Semana Santa ela começa hoje, todos os dias, todas as noites, às 20 horas, nós teremos uma mensagem ali para o pastor Luiz Gonçalves, Quarteto Arautos do Rei. Então, nós não teremos o nosso culto aqui amanhã, via Instagram e Facebook, nosso culto online.
vai ser pela TV Novo Tempo. Se você não tem TV, você pode acessar pelo YouTube. Eles deixaram disponível lá um canal ao vivo ali. Então você acompanha as mensagens do pastor Luiz Gonçalves ao longo de toda essa semana. Então nós não teremos culto no domingo, amanhã nós não temos culto, e nem na quarta-feira. A gente só volta sábado que vem. Tá bom? Vou sentir sua falta, vou sentir saudades, mas a gente se vê na quarta-feira e vamos prestigiar ali, vamos acompanhar o pastor Luiz Gonçalves pela TV Novo Tempo. Tá bom? Fico feliz de ter todos vocês aqui. Fábio, Suzana, Fabiola, Nana, Leonor, Célia, Lorival, Sirene, Vivian, Zilma, Edivânia, Sebastião, Rebeca, Maria Aparecida, a Cida do Espírito Santo, a Inês, a Maria Inês, a Clívia, eu já falei, a Érica, o Fernando. A gente tem aqui a Flavinha. Oi, Flavinha, tudo bem? Está aí em Nova York, está acompanhando a gente. É bom falar assim que tem pessoal de fora do país, porque dá um privilégio para a gente, né? Dá credibilidade. Então, tem gente aqui acompanhando. Pablo Henrique, Emerson. Ô, Emerson, você tá aí, cara? Que legal, bom te ver aí. Tem o Tiago, Manini, a Mara, Zé Luiz aqui, o Adriano. Ô, Paranhos, beleza, cara? Lorival, meu amigo, tá aqui. A Bia Aguiar, a gente estava lá na live dos Filhos da Luz. Acompanhe aí, Filhos da Luz, gente. Eles fazem um trabalho maravilhoso. Roger, Rafa, tudo bem, Rafaela? Bia, já falei da Bia, o Max, deixa eu ver mais quem aqui, Fabiola também está aqui, o Paranhos, já falei, Zé Luiz, Dilma, Rita, Sérgio, Mara, Raíssa, Vanessa, minha esposa, Teodora, Genilda, deixa eu ver mais quem aqui, a Lívia, espero não ter esquecido de ninguém. O Ed, o presbítero, bonito bigode, pastor. Obrigado, Ed. Cadê o seu? Você falou que ia usar um bigode aí, hein? Lenildes. Bom ter todos vocês aqui, gente. Nós vamos estudar a palavra de Deus. Nós temos aqui alguns minutos. Eu vou até 11h15 com vocês. Depois eu convido vocês a continuarem, se quiserem, acompanhando o culto ali com o pastor Luiz Gonçalves pela TV Novo Tempo. Tá bom? Vivemos aqui momentos muito especiais. A gente está aproveitando esses momentos de isolamento social, de quarentena, para a gente se aproximar de Deus. Os nossos edifícios, nossos prédios estão fechados, mas a igreja continua se reunindo aqui virtualmente, e você na sua casa, estimulo que você faça o culto familiar. Você está tendo esse grande privilégio de poder acordar ali, ter os filhos próximos de você, e você poder fazer um culto ali breve, 5 minutos, canta um hino, faz uma oração, conta a história para as crianças. Certamente você vai ser ricamente abençoado. Gente, nós vamos aqui para o texto bíblico nesta manhã, tá bom? Vamos demorar bastante nele. Quem acompanha os cultos aqui que eu realizo na Igreja Central de Osasco e na Igreja do Kennedy sabe que eu gosto muito de abrir a Bíblia e me demorar na Bíblia, né? Porque a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos, e a gente vive de toda a palavra que sai da boca de Deus. E Deus foi quem soprou para os escritores bíblicos a palavra. Nós não cremos que ela seja um livro ditado por Deus, mas Deus inspirou pensamentos, né? E os pensadores aqui registraram, os escritores bíblicos registraram os pensamentos de Deus, não necessariamente as palavras estritas de Deus, explícitas de Deus, mas os pensamentos de Deus foram registrados aqui. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia em Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Quem achou, diga achei. Quem achou, diga achei. O Anderson, meu cunhado, está aqui. Seja bem-vindo, Anderson. Edivânia, eu acho que já mandei tirar. Será que é o bigode, gente? Eu não acredito.
O bigode tá causando aqui, hein? Fala 300. Ó, é uma piada interna esse daqui, hein? O Lucas Garcia, seja bem-vindo. Léa, Cris. Cris, eu ia mostrar seu quadro, eu esqueci. Esqueci de pegar o seu quadro. Vai ficar para o próximo sábado, viu? Lamento aqui, mas a Cris é fantástica, gente. Estou fazendo propaganda dela, mas não estou ganhando R$ 1 dela, mas ganhei um quadro, viu? Lindo, lindo. Maura, Sebastião, achou aí? Maria do Carmo, seja bem-vinda, querida. A Leia, já falei. Legal. Romanos capítulo 8, a partir do verso 18. Eu convido você a acompanhar. A gente vai fazer uma oração antes do estudo da palavra. Então, feche seus olhos, mantenha sua Bíblia aberta e seu coração abertos também aí. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado pelo dia de sábado. Obrigado porque nós acordamos nesta manhã e havia fôlego de vida, e ainda há fôlego de vida nas nossas narinas. Nós louvamos ao Senhor pelo dom da vida eterna em Jesus, e porque o Senhor nos criou e nos deu este planeta. É claro que hoje ele está em uma condição bastante aquém, aliás, deteriorada diante da criação original. Mas nós sabemos que tudo isso será restaurado por ocasião da volta de Jesus. Cuida dos meus queridos que estão aqui acompanhando essa transmissão ao vivo, que o Senhor esteja com cada irmão, com cada amigo, e que agora ao estudarmos a Tua palavra, possamos sair deste momento melhores do que quando entramos. Ilumina-me, enche-me com Teu Espírito, pois mais cheio quero estar, eu, o menor dos Teus vasos, posso muito transbordar. E também dê facilidade aos meus queridos que me ouvem, que eles possam sair daqui com a certeza de que tiveram um encontro com Jesus. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, meus amigos. Romanos capítulo 8, a partir do verso 18. Acompanhe comigo aqui a leitura. Romanos 8, a partir do verso 18. Porque para mim tenho por certo de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Nós vamos trabalhar em cima desses versículos, Romanos 8, 18, versículos 18 a 25. Romanos, na verdade, assim, alguns estudiosos da Bíblia pensam que se nós não tivéssemos mais a Bíblia, se nós não tivéssemos mais a revelação de Deus nas nossas mãos, mas tivéssemos o capítulo 8 de Romanos, nós teríamos condições suficientes para entender a vontade de Deus e para vivermos até Jesus voltar. Romanos 8, aliás, o livro de Romanos é a cordilheira do Himalaia. É o Himalaia da revelação bíblica de Deus. Romanos parece ser o ponto alto de tudo que Deus revelou nas Escrituras. E o capítulo 8 é o Everest da revelação de Deus. Muitos estudiosos têm se debruçado em cima do capítulo 8
em busca de compreensão, em busca de luz, em busca de entendimento. E Romanos 8 realmente parece descortinar diante de nós tudo o que Deus escreveu ao longo da Bíblia, ou revelou ao longo da Bíblia, para os escritores bíblicos, melhor dizendo. Romanos 8 é muito especial. E esse ponto aqui, essa porção que a gente leu hoje, é uma porção que traz muita luz para o momento em que a gente vive hoje. Muitos têm se perguntado, né? E muito tem se especulado. No mundo da política, a pandemia do Covid-19 tem gerado disputas, né? Nossos governantes têm brigado entre si aqui no Brasil, e eu não vou entrar na questão política da coisa. Dentro do mundo religioso, que aí eu fico mais confortável para falar, oportunistas também têm surgido, e dizendo de tudo, né? Que é o fim do mundo, que as pragas estão caindo, e as mais diversas interpretações a respeito de tudo. Mas é óbvio que o nosso planeta ele parece se convulsionar. E não é de hoje que a gente já ouve que o planeta vai colapsar. Na verdade, ele já está entrando em colapso mesmo. Para nós, adventistas do sétimo dia, e essa minha fala aqui não é quando eu digo nós, adventistas do sétimo dia, não é exclusivismo da minha parte, mas eu estou ambientando e limitando a compreensão mesmo. Para nós não é nenhuma novidade tudo isso que está acontecendo, né? Alguns se espantam e acham assim, poxa, é o fim do mundo agora com o coronavírus aí, com essa pandemia, com toda essa situação de coisas que a gente vive. Mas não é de se espantar para nós que entendemos que já vivemos o tempo do fim desde 1798. O tempo do fim não é agora. Ele já acontece desde 1798 e Jesus falou de muitos sinais lá em Mateus 24, em Lucas 21. Jesus fala de sinais, e especialmente o texto em Lucas 21, verso 11, você tem ali a fala de Jesus e aparece textualmente que epidemias aconteceriam. E Jesus não fala de uma epidemia em particular, mas ele fala de epidemias aconteceriam. E eu tomei aqui uma relação e depois eu quero te convidar até a assistir um vídeo com o professor Vanderlei Dornelles. Ele listou ali no vídeo dele, tá no Adventistas Brasil, no canal do YouTube Adventistas Brasil, uma conversa que ele teve, uma entrevista que ele teve, e ele lista ali uma série de epidemias. A epidemia de tuberculose matou cerca de 1 bilhão de pessoas desde o ano de 1850. 1 bilhão de pessoas. Entre os anos 1896 e 1980, a varíola fez 300 milhões de mortos. Entre os anos de 1918 e 1919, a gripe espanhola matou 50 milhões de pessoas. 1918 a 1922, a tifo matou 3 milhões de pessoas na Europa e na Rússia. A febre amarela na Etiópia matou 30 mil pessoas. Até 1963, o sarampo, o sarampo tinha matado 6 milhões de pessoas. Desde 1980, a malária matou 3 milhões de pessoas e a AIDS fez 22 milhões de vítimas. Então, para nós não é nenhuma novidade que quando você olha para a Bíblia e quando você tem um histórico das epidemias, e a AIDS foi uma pandemia, né? Alguém pode argumentar assim, mas não tivemos uma pandemia. Não, a AIDS foi uma pandemia, ela matou 22 milhões de pessoas até o momento. Para nós não é nenhuma novidade que essa epidemia surja. É claro que existe um fator novo nela. É a velocidade com a qual ela se espalhou, né? E o contágio
ela contagia, claro, a AIDS, o modo de contato da AIDS era um modo de contato, é um modo de contato diferente, né? Mas essa se espalhou de forma mais rápida. Para nós não é nenhuma novidade. O mundo, desde que o pecado entrou, ele sofre. E é claro que esse é um sinal, é um deles. Na verdade, o Covid-19 é uma das muitas epidemias registradas ou pré-anunciadas por Jesus. É uma dentre várias. É um sinal dos tempos? Sim, é um sinal dos tempos. Mas ainda não é o fim. Ainda não faz parte das pragas. Ainda não faz parte do cenário escatológico final, daquelas cenas últimas ali. É um momento de preparo, de anúncio. Eu acho que Deus está dando a oportunidade da gente perceber que o mundo caminha para o fim, que o mundo caminha para o final. E o que tem a ver com o texto que a gente leu? Bem, o texto que a gente leu diz que fala a respeito da expectativa da criação. Deus, quando criou o mundo, ele criou perfeito o mundo. Não havia nada de errado com o planeta que Deus criou. E após o lapso, a queda, a interrupção desse status quo estabelecido pelo Criador, o mundo vem realmente ladeira abaixo. E desde o tempo do fim que a gente vive, 1798 para cá, eu não vou ter tempo de explicar isso nesse vídeo. Depois, se alguém se interessar, pode me procurar e a gente mantém aí um contato e eu posso dar uma explicação melhor sobre isso. Desde 1798 para cá, a gente vive o tempo do fim. E aí sim, as intensificações dos sinais foram mais fortes, né? E os sinais é como se fossem dores de parto. É como se o mundo fosse uma mulher num processo de geração de um filho. As contrações vão ficando mais fortes e menos espaçadas no tempo quando o bebê está próximo de nascer. Assim é o nosso planeta. Nosso planeta agoniza desde que o pecado entrou no mundo, mas a partir de 1798 para cá, as dores parecem ser mais intensivas e a criança, fazendo a analogia da dor de parto, está mais perto de nascer. O texto no verso 18 diz assim: porque para mim tenho por certo. E Paulo dá aqui uma certeza. O verbo aqui que aparece, a palavra que aparece aqui no original, ela é repetida em outros textos. Romanos, não precisa abrir, mas se você quiser anotar, Romanos capítulo 2, verso 3, é traduzido como pensas. Romanos capítulo 3, verso 28, é traduzido como concluímos. 2 Coríntios capítulo 11, verso 5, é traduzido como suponho. E Filipenses capítulo 3, verso 13, é traduzido como julgo. A palavra que é traduzida aqui é tenho por certo. Paulo não está especulando. Paulo não está dando uma opinião sobre o assunto. Paulo está usando a lógica e ele está fazendo um julgamento ponderado, pensado. A expressão é logizomai. Logizomai é a expressão aqui no grego. E Paulo está não expressando uma opinião dele, ele está concluindo de forma racional, logizomai, de forma lógica. Ele está dizendo, porque para mim tenho por certo, é uma certeza, é lógico que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. E se alguém podia falar de sofrimento, era o apóstolo Paulo. Ele foi torturado, foi preso, ele foi náufrago. Paulo sofreu por causa do evangelho. Ele não sofreu por escolhas e escolhas erradas que ele tenha feito. Ele escolheu porque ele seguia Jesus e todo o desdobramento do sofrimento dele foi por conta da escolha que ele fez por Cristo, pelo seu reino, por
por ser um pregador do evangelho. E se alguém podia falar de sofrimento, era Paulo. Paulo sofreu. E ele fala assim, é que esse sofrimento presente que ele vivia e o sofrimento presente também que a gente vive não pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós. A glória a ser revelada em nós. Que glória é essa? Veja, é claro que Paulo está falando a respeito do retorno de Jesus e os efeitos que o retorno de Jesus trarão para nós, né? Esses efeitos, essa glória a ser revelada em nós, eu quero que você me acompanhe aqui, a gente vai abrir em alguns outros textos, deixa marcado aí na sua Bíblia, tá? Deixa marcado aí na sua Bíblia, Romanos capítulo 8, aqui no verso 18 a 25, a gente já vai voltar. Mas eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Tito, uma outra carta escrita pelo apóstolo, Tito, capítulo 2, versículo 13. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Tito. Tá depois de 2 Timóteo ali, tá? 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito. Tito, capítulo 2, versículo 13, diz assim: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória. Veja, Paulo está falando aqui dessa glória futura, que será revelada em nós. E ela vai ser revelada em nós por ocasião do retorno de Jesus. Porque o retorno de Jesus é a solução para os problemas que a gente vive hoje. E nada se compara à glória futura. Os sofrimentos do presente século, eles não se comparam à glória que será revelada em nós. Colossenses, vamos lá para Colossenses capítulo 3, verso 4. Colossenses capítulo 3, verso 4 diz assim: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, e está falando aqui, Paulo está falando a respeito da volta de Jesus, é a bendita esperança do retorno de Jesus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Paulo está dizendo que a manifestação da glória de Jesus é a nossa glória. Nós seremos transformados também. E nós experimentaremos um modo de vida. Nós experimentaremos um estado de coisas. E o nosso corpo, nossa mente será transformada, que não se compara ao que a gente está vivendo hoje aqui. Então a gente tem que ter o nosso coração cheio de esperança de que nossa leve e momentânea tribulação não se compara ao peso de glória futuro. Deus é maravilhoso e ele enche o nosso coração de esperança, sabe por quê? Porque ele sabe que se a gente não tiver esperança, a gente entra na espiral descendente do pânico, na espiral descendente dessa insegurança de vida. A gente não vive bem se a gente pensar que o mundo vai terminar aqui e agora. Nós necessitamos dessa esperança, dessa graça. Vamos aqui para 1 João, a gente vai sair agora de um texto de Paulo, a gente vai para um texto de João, mas olha só o que João diz aqui. A primeira carta de João, está lá no finalzinho da Bíblia, primeira carta de João, capítulo 3, verso 2, diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Então a volta de Jesus em glória é também a nossa redenção, é também a nossa transformação. E voltando lá para Romanos capítulo 5, capítulo 8, verso 18, essa glória, ela não pode ser comparada com o sofrimento presente. E aqui eu faço uma aplicação, e Paulo não está falando necessariamente dos tempos em que a gente vive aqui, mas ele está falando de qualquer sofrimento que a gente tenha.
Se você está sofrendo com esse momento aqui dessa pandemia, isso te traz angústia, isso te traz até um certo pânico, no mínimo aí uma ansiedade, eu quero te encher seu coração com a esperança de que o futuro que nos aguarda não se compara ao sofrimento que a gente está tendo aqui hoje. Se é que a gente está sofrendo, não tem como comparar, porque quando ele se revelar, nós seremos glorificados. Eu não sei se você já parou para pensar na vida, mas quando a gente olha para a Bíblia tira a gente da zona de conforto que a gente vive. É, eu sou um eterno insatisfeito com, comigo mesmo e com o estado de coisas que a gente vive. Veja, eu sou feliz e eu sei disso, eu já disse isso para a igreja. A gente sempre costuma dizer assim, usar a expressão, eu era feliz e não sabia. Né? Eu, eu digo o contrário, eu sou feliz e eu sei que eu sou feliz, do jeito que eu sou, como eu estou, mas quando eu olho para a Bíblia, e eu olho que no futuro me aguarda algo superior, algo melhor, eu começo a clamar como Paulo, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Sabe, quando a gente olha para o futuro, a gente percebe que o que a gente tem aqui não é nada, não se compara, né? O que a gente vive hoje não se compara à glória que a ser revelada em nós. E o verso 19 diz assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. A ardente expectativa da criação. Aqui há uma discussão entre os eruditos. Que Paulo está dizendo a respeito de criação? Será que ele está dizendo que essa criação. Existem pelo menos três visões, né? A criação engloba o mundo da natureza, para alguns, os seres animados e inanimados, exceto o ser humano. Existe quem pensa que é todo mundo, inclusive a humanidade. E tem os outros que pensam que não, aqui Paulo está dizendo só a respeito da humanidade, só pessoas. Ele não está falando de animais, ele não está falando de plantas, ele não está falando de seres inanimados, é só o ser humano. Uns pensam é só o ser humano e nada mais. Outros pensam é todo mundo, inclusive o ser humano. E outros pensam não, é só o mundo natural. É só os animais, a criação, as árvores, as plantas, os mares, exceto o ser humano. Mas veja, essa discussão aqui não tem muito cabimento quando você lê o texto. Paulo está envolvendo todo mundo aqui, inclusive o ser humano. Veja, a criação aqui, Paulo diz que ela geme. A criação geme. E essa criação aqui, que geme, verso 22 fala assim: porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Paulo está dizendo assim que toda a criação, todo o planeta e todo o conteúdo do planeta geme. Parece que há uma expectativa mesmo. Assim, a gente está sofrendo e a gente fica buscando respostas. Nós, humanos, seres pensantes, a gente busca por respostas. Os animais não sabem o que está acontecendo de fato, mas eles sofrem também com tudo isso. As plantas, tudo aqui geme. É como se a natureza se convulsionasse e aí ela está realmente assim para dar a luz. Ela está com dores de parto, e quanto mais perto do momento de dar a luz, mais a dor se intensifica e menor fica o espaçamento entre essas contrações. E a gente vive hoje essas contrações do planeta. É o que a gente vive. Então, o que a gente está vivendo hoje aqui é realmente um anúncio de que o fim está próximo, de que Jesus vai voltar. Mas eu quero encher o seu coração porque o texto fala assim, verso 19: a ardente expectativa. Essa palavra ardente, essas duas palavras, ardente e expectativa, elas foram traduzidas de uma única palavra no original, que a ideia é, literalmente, com a cabeça aparentemente longe. É isso mesmo. A palavra aqui que é traduzida com ardente expectativa, a palavra assim, a palavra não, a expressão ardente expectativa, porque são duas palavras, é traduzida de uma única palavra no grego. Que se você pegar e for esmiuçar ela, a ideia é com a cabeça aparentemente distante. Gente, Deus
está nos chamando nesse momento a não nos concentrarmos no que está acontecendo nesse momento. Parece ilógico, o pastor Antônio pode ser visto como um obscurantista, ele pode ser visto como um alienado de tudo que está acontecendo, mas o chamado de Deus é para a gente olhar o que está acontecendo no presente, a gente vê a história acontecendo, mas a gente não focar no que está acontecendo. Isso que está acontecendo é só para a gente despertar. É só um chacoalhão, assim, acorda, você está dormindo. Você está sonolento, acorda. E olha para o futuro. O sinal que a gente observa hoje é para despertar a gente para o futuro. É para despertar a gente para essa glória que será revelada em nós. Então, o meu convite amanhã, sábado, é para você se ficar alienado mesmo. Mas me entenda bem, não desconecta não. É para você ficar alienado, não é para você ficar em cima do problema. Não é para você ficar olhando os noticiários que só geram pânico mesmo, que só geram porque falar bem não dá ibope. É sangue derramado que vem de jornal. Não é para você ficar preso aí às notícias da televisão. Vá para a Bíblia e descubra que existe esperança no futuro. Aproveita esse momento aqui para você ter comunhão com o céu. E não por medo, mas por amor, porque o Senhor já tinha revelado tudo isso. Como eu disse para a gente, para nós adventistas do sétimo dia, e novamente repito, isso aqui não é um discurso exclusivista, mas eu estou situando qual é o grupo que entendia bem isso, ou pelo menos deveria ter entendido bem isso aqui. Essa epidemia é parte de outras epidemias que aconteceram desde que o tempo do fim chegou. Então, para nós não deveria ser novidade isso daqui. Claro, isso causa transtorno porque a nossa geração está vivendo isso pela primeira vez. Aliás, talvez a minha geração, né? Porque teve gente que viveu, que tinha, porque eu não tinha consciência na década de 80. Mas quem tinha consciência na década de 80 se preocupou muito com a questão da AIDS, que virou também uma pandemia e matou mais de 20 milhões de pessoas. A gente não tem que olhar para isso. Quem está morrendo, é claro, as pessoas vão se preocupar, claro, toda pessoa é importante. Toda pessoa é importante. Não estou descartando isso. Eu só estou dizendo que a gente não tem que ficar olhando simplesmente para o fato que está acontecendo aqui. A gente tem que olhar para o que esse fato indica. Bem, ele indica que a partoente ali, ela está para ter o filho. Ela indica que Jesus está perto de voltar. E que a natureza, não é só você, humano, a natureza geme. Ela geme, ela sofre por causa do pecado. Ela sofre porque a gente não foi criado para isso. A gente sofre por conta de que nós estamos no cativeiro da corrupção. Olha o verso 21. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção. A gente está cativo do sistema de pecado que a gente vive. A gente está cativo. E alguém pode até falar assim, poxa, mas essa explicação aí é muito simples, pastor. Mas é a explicação da Bíblia. Eu estou sendo bíblico. Eu não vou para os números, eu não sou um estatístico. Eu citei alguns números aqui, mas eu não sou um estatístico, eu não sou um matemático. Eu não vou para a área da medicina, não é a minha área. Eu não vou nem para a filosofia, não é a minha intenção. Eu fico com a Bíblia, porque é a minha área que eu tenho uma certa zona de conforto para falar. E a Bíblia diz que nós somos cativos. Nós estamos no cativeiro da corrupção. Porque sabemos, verso 22, que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora, desde que o pecado entrou no mundo. Nós suportamos essas angústias. E elas se intensificam agora, porque o tempo do fim está próximo. Aliás, o fim do fim, melhor dizendo. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Mas, pastor, a gente já não foi redimido?
quando a gente aceita Jesus no coração, quando a gente recebe Ele, que é o momento da justificação, o momento em que a gente é perdoado, e o momento em que a gente é liberto da culpa do pecado. Veja, esse é um momento. Nós somos libertos da culpa do pecado. Sim, no momento do perdão, no momento da justificação. Mas nós vivemos uma vida, um processo de santificação, onde nós somos libertos do poder do pecado sobre nós. E vai chegar o momento da glorificação, no qual nós seremos libertos da presença do pecado. Ele não mais existirá. Então, esse momento aqui é desse momento que Paulo está dizendo, da glorificação. Nós fomos perdoados, sim, nós já estamos redimidos, sim, mas, no entanto, a obra, ela é uma obra da vida inteira. Ela não é uma obra apenas pontual. Essa adoção de filhos aqui, a redenção do nosso corpo, é a esperança da manifestação da glória. Verso 24. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Veja, Paulo está dizendo assim que nós somos salvos na esperança. E de fato, nós somos salvos na esperança, porque nós estamos aqui ainda. A gente tem a promessa. A gente sabe que a gente está salvo. Mas ainda não está concluída a obra. Porque a gente está aqui ainda, sujeitos ao cativeiro da corrupção, sofrendo com todo o mundo, sofrendo com todos. Amados, 11:11, eu quero concluir com essa mensagem aqui, dizendo que Deus tem planos melhores para nós, e que Ele observa o teu sofrimento, e Ele se importa. Deus não é indiferente ao que o mundo está vivendo aqui hoje. Deus não é indiferente. Deus se importa com tudo que acontece. E nessa manhã de sábado, que você seja abraçado pelo céu, que você sinta o toque restaurador de Jesus, e que você aguarde com ardente expectativa, literalmente com a cabeça aparentemente distante. Veja, a gente está aqui com os pés na terra, mas nossos olhos estão no céu. Nossos olhos estão no céu. Com a cabeça distante disso tudo. E não é uma fuga psicológica. Não é uma fuga psicológica. Não é uma tentativa de se alienar do que está acontecendo para poder não sofrer, não. Mas é essa ardente expectativa, esse olhar com a cabeça distante, é olhar para o futuro. E o futuro que nos aguarda é muito bonito. O futuro que nos aguarda, ele é um futuro maravilhoso. Pastor, como é que você sabe disso? É porque a Bíblia diz, eu não fui ao futuro. Eu não fui ao futuro. Mas pela revelação bíblica, ele é maravilhoso. Aguarde com a cabeça erguida, olhando para o futuro, olhando para longe, e você vai conseguir encontrar respostas para o presente. Deus te abençoe, meu querido, minha querida. Deus guarde vocês. Muito obrigado por estarem aqui. Nós temos muita gente aqui nesse momento, muitos irmãos, e só repetindo para quem não chegou, para quem chegou um pouquinho depois, nós não vamos ter o culto amanhã à noite, tá? Nem na quarta-feira. Nós vamos ter aí o pastor Luiz Gonçalves na TV Novo Tempo, e se você não tem TV Novo Tempo, você procura no YouTube lá, a TV disponibilizou um canal lá para você poder acessar. Tá bom? Deus abençoe você. Deus te guarde nesse sábado, que seja um dia maravilhoso. Tá bom? Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem cuidado dos teus filhos. Obrigado porque o Senhor tem cuidado deste planeta. E chegará um momento em que nós teremos que decidir, e eu acho que esse momento chegou. Nós precisamos olhar para tudo que está acontecendo
com um olhar de esperança, um olhar de que tudo vai ficar bem, tudo vai passar. E eu oro, Senhor, nesse momento para que o Senhor cuide dos queridos que estão aqui comigo. E eu peço ao Senhor que fique com a amada igreja central de Osasco. Fique também com a amada igreja do Kennedy. Que o Senhor cuide desses amados. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Gente boa, obrigado, viu? Um forte abraço aí para você. Deus te abençoe e a gente vai concluindo aqui a nossa transmissão ao vivo.